Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor James Carvalho. Nós falaremos a partir de agora de geopolítica. E o curso de geopolítica exigido pelo Enem é um curso que prega o raciocínio. Portanto, nessa aula você verá que o raciocínio é essencial, não o conteudismo e não o decoreba. Vamos lá? Vamos tentar discutir hoje um importante momento da história geopolítica mundial, que é o século XIX e a primeira metade do século XX. Falaremos hoje sobre um período conhecido como neocolonialismo ou imperialismo, né? Nós estamos no século XIX e o século XIX ele já assiste à ascensão de novas potências no continente europeu. Até o século XVIII, a Inglaterra ainda detinha o monopólio da industrialização econômica. A Inglaterra foi o país pioneiro no processo de industrialização de sua economia. A Revolução Industrial inicia-se na Inglaterra, porém, já no século XIX, a partir de 1850, 1860, outras nações também vão industrializar sua economia. A França, ainda não unificada a Alemanha, a Alemanha vai se unificar a partir de 1871, após a vitória da Guerra Franco-Prussiana, na guerra contra a França, Então, você tem aí a França industrializando, a Alemanha que iria se industrializar, a Inglaterra, e essas nações, todas as nações que estão tentando industrializar suas economias, passam pelas mesmas necessidades. Quais são? A busca por matéria-prima e a necessidade de ampliar o seu mercado consumidor. Então nós temos Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, países que estão necessitando de matéria-prima e de mercado consumidor. Mas não há essa matéria-prima suficiente e nem esse mercado consumidor suficiente na América. E a rivalidade, a disputa por esse mercado consumidor, por essa matéria-prima, passa a colocar em choque os anseios e as ambições dessas potências, Foi pensado numa solução para que essas potências não chegassem ao conflito, ao confronto generalizado. E qual foi a solução? Uma reunião. Essa reunião está aqui, Conferência realizada na capital da recém-unificada Alemanha, Berlim. Conferência de Berlim. Olha a data, 1884, 1885. Nessa reunião, os países europeus se reúnem e decidem o seguinte: vamos partilhar, dividir o mundo entre nós. E essa divisão do mundo, essa partida do mundo, tem qual objetivo? A busca por matéria-prima e a obtenção de mercado consumidor para os produtos que seriam produzidos numa escala nunca antes imaginada com a industrialização de suas economias. Então, a Conferência de Berlim é o momento em que os países europeus vão dividir o mundo. Que mundo? A África e a Ásia. Por que não a América? Para alguns historiadores, eles entendem que desde o século XIX, os Estados Unidos já tinham uma política de não aceitar interferência no continente americano dos países europeus. Nome dessa política econômica norte-americana: Doutrina Monroe, 1823, América para os americanos. Lá no início do século XIX, os Estados Unidos diziam que não iriam aceitar que países europeus tentassem recolonizar o continente americano, porque a América já tinha um dono. Quem era o dono? Os Estados Unidos. Isso na visão de alguns historiadores. Então você tem aqui um esboço, de como ficou a África e a Ásia após o processo de partilha iniciada na Conferência de Berlim. Então os caras vão dividir o mundo entre eles e nesse espaço eles irão retirar matéria-prima e, posteriormente, impor seus produtos industrializados, impor suas economias e impor também sua cultura. Dá uma olhada como ficou aqui. Cada uma dessas cores aqui representa uma das potências europeias. A cor azul é o Reino Unido. Então, toda essa área que eu pintei na cor azul, no continente africano, é a área onde a Inglaterra iria retirar matéria-prima e, posteriormente, impor seus produtos industrializados. Também coube à Inglaterra, nesse processo, o subcontinente indiano. Hoje você tem aqui a Índia, o Paquistão, o Sri Lanka, Bangladesh, Butão e Nepal. Além disso, esse protetorado encravado na China. Em meados do século XIX, houve uma guerra do ópio, onde os chineses tomaram esse importante porto no sudeste do então Império Chinês, Hong Kong.
tá? Coube também a China, a maior ilha da Oceania, que é a Austrália. Coube a Inglaterra, perdão, a Austrália. Tudo que está pintado em verde, então, tudo que está pintado em azul são áreas que serão exploradas pelo Reino Unido. Em cor-de-rosa, aqui, ó, todo o oeste do continente africano, aqui onde hoje fica, não é, ó, a região de Camarões, região da República do Congo, não é? Toda essa região aqui, ó, além da ilha de Madagascar aqui, eram territórios onde os franceses iriam explorar. A região da Indochina, Laos, Vietnã, Camboja, região da Malásia, também área de domínio francês. Aqui na parte branca que eu desenhei seria Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. A Alemanha, que patrocinou, não é, esse processo todo, ficou aqui, ó, com essa parte que está na cor laranja. Então você tem aqui, ó, a Namíbia, a Tanzânia e a República Centro-Africana. Coube os belgas essa parte aqui, a parte verde, onde você tem hoje a República Democrática do Congo, ex-Zaire. Essa parte vermelha aqui, a Somália, e essa parte mediterrânea aqui, coube a Itália. Essa pequena parte aqui coube a Espanha, chamada região do Rio do Ouro, onde hoje é o Saara Ocidental e o sul do Marrocos. Então foi dessa forma que o mundo foi dividido entre as superpotências. Não se esqueça que na Ásia havia também um país que começava a ensaiar o seu processo de industrialização. A partir da era Meiji, 1868-1912, o Japão começará também a conquistar territórios aqui. A península da Coreia, o norte da China, região da Manchúria, isso início do século XX, não é? E algumas áreas aqui, ó, do Sudeste Asiático. Então o Japão também vai participar do processo de neocolonialismo, mas num segundo momento, não é? Já no início do século XX, quando, após ter acabado com o poder, não é, da aristocracia agrária, a era Meiji, não é, que centralizou o poder nas mãos do imperador e conduziu o Japão no seu processo de industrialização, o Japão também participará aqui do chamado neocolonialismo. Esse neocolonialismo, na visão de alguns, ele vai ser um dos principais pontos que marcará o primeiro grande conflito em escala mundial do planeta, que é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro grande confronto generalizado no mundo, não é? O que você tem notícia, não é? Vários países se envolvem entre os anos de 1914 e 1918, o que na época se chamou a Grande Guerra. As causas, você pode colocar aí, não é? O nacionalismo, não é? Pan-germanismo, pan-eslavismo, você pode colocar a partilha da África, você pode colocar a crise do Marrocos, não é? O grande estopim foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, na época, não é? Bósnia e Herzegovina, não é? Então, você tem vários motivos que levam os países da Europa a esse confronto, né? Mas na realidade o que você tem é uma rivalidade, a disputa por mercado consumidor e por matéria-prima. Os países estão se industrializando e, como tal, acabam tendo as suas nuances, não é? Acirradas, não é? Você tem, de um lado, na Primeira Guerra Mundial, o que a gente chama de Tríplice Aliança: Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. A Itália depois vai mudar de lado, mas no primeiro momento ela faz parte da Tríplice Aliança. Do outro lado, opondo-se à Tríplice Aliança, tem a Tríplice Entente: França, Reino Unido e a Rússia. França e Reino Unido já são países industrializados, a Rússia não. Então o que a Rússia está fazendo aqui? A Rússia pretendia se industrializar, e para se industrializar ela necessitava o quê? Da tecnologia francesa e do Reino Unido. Mas qual o interesse do Reino Unido e da França em terem a Rússia ao seu lado? É que a Rússia possui, né, a maior população absoluta da Europa. Então ela tinha um exército bastante numeroso no conflito. Isso é bastante interessante. Só que o exército russo era um exército numeroso, sim, sem dúvida, mas um exército despreparado. Era um exército formado por camponeses, famintos e miseráveis. Cabia aos russos tentar conter o avanço do exército alemão. E o exército alemão era um exército extremamente preparado, que impôs à Rússia uma série de derrotas. A situação da Rússia, que já não era lá
das melhores antes da Primeira Guerra Mundial, tende a piorar ao longo do conflito, não é? A Rússia vai sofrer uma série de derrotas estas que levarão a Rússia a abandonar a Primeira Guerra Mundial em 1917. Mas não foi um abandono assim por si só, não. Ocorre na Rússia uma revolução, a chamada Revolução Russa. Primeiro, os mencheviques tomam o poder em março de 1917. Mencheviques é o partido, não é? Que pretendia industrializar a Rússia, não é? Mas não é essa a grande Revolução Russa. A grande Revolução Russa não vem em março de 17, ela vem em outubro, novembro de 17, quando os bolcheviques, os socialistas, tomam o poder, liderados por Vladimir Ulyanov, Lenin. A Rússia sai do conflito, vai perder boa parte do seu território, vai ter que assinar um tratado com a Alemanha em que ela cede, não é, boa parte do seu território aos alemães. Porém, a situação, o fronte da guerra, se sai a Rússia, quem entra na guerra? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos entram na guerra ao lado da Tríplice Entente. Por quê? Porque os banqueiros norte-americanos financiaram no primeiro momento tanto a Tríplice Aliança quanto a Tríplice Entente. E os banqueiros norte-americanos não poderiam admitir que França e Inglaterra perdessem um conflito, porque eles tinham muitos interesses econômicos voltados nesses dois. Então, os Estados Unidos entram no confronto ao lado da Tríplice Entente. Na realidade, os Estados Unidos entram no confronto só para decidir qual lado iria vencer, né? A Alemanha não se entrega. A Alemanha vai tentar lutar até o final. Até que, descontentes, não é, com o andar da guerra e sabedores de que a queda da Alemanha, a derrota seria inevitável, um grupo de republicanos tomará o poder na cidade de Weimar, a chamada República de Weimar. E uma das primeiras medidas desses republicanos qual que é? Se render. Então o exército alemão não foi vencido, mas a Alemanha se rende em 1918. Em 1918, a Alemanha se rende. Essa rendição, ela é ratificada na assinatura de um tratado. Esse tratado foi assinado na capital da França, Paris, no famoso Palácio de Versalhes. O nome desse tratado, Tratado de Versalhes. Pelo Tratado de Versalhes, os alemães foram humilhados. Eles perderam boa parte do seu território, tiveram seu exército limitado a 100 mil homens e tiveram que indenizar todos os países que se envolveram nesse conflito. Portanto, é difícil você saber quais foram os derrotados na Primeira Guerra Mundial, ou se houve apenas um derrotado. A Itália foi derrotada? Sim. A Itália trocou de lado? Sim, mas foi derrotada. A Alemanha foi derrotada? Sem sombra de dúvida. Mas será que França e Inglaterra foram derrotadas também? Foram 10 milhões de mortes em toda a Primeira Guerra Mundial. A Rússia, durante a Primeira Guerra Mundial, saiu derrotada e logo após a Primeira Guerra Mundial inicia-se o processo da Revolução Russa, logo em seguida uma guerra civil que duraria mais 3 anos. Resumo da história: a Europa está praticamente destruída nas primeiras décadas do século XX. Então você tem França e Reino Unido com suas economias totalmente estouradas, né? A Alemanha lhe foi imposto um tratado humilhante, onde até ela conseguir se reerguer vai demorar muito tempo. Então o cenário da Primeira Guerra Mundial é um cenário marcado pela destruição, pelas mortes e pela falência das principais economias europeias. Esse é o quadro. E do outro lado você tem os Estados Unidos. E os Estados Unidos, como é que ficou? Vamos ver. Com o término da Primeira Guerra Mundial, a situação no mundo é bastante distinta, na América e na Europa. Na Europa, a Europa, como já disse, estava arrasada, destruída, 10 milhões de mortes, foi o palco da Primeira Guerra Mundial. Dentre toda a Europa, os países mais destruídos são Itália e, evidentemente, a Alemanha, não é? E são nesses países que surgirão, na minha opinião, que seria o ovo da serpente, o fascismo e o nazismo, não é? O fascismo surge na Itália devido ao descontentamento, ao avanço das ideias socialistas, né? Os sindicatos tomam as ruas em busca de melhores condições de trabalho, melhores salários, maior participação nas decisões políticas, né? A burguesia italiana, então, teme a ascensão desses movimentos de esquerda, temem que ocorra na Itália, na Europa, o que ocorreu na União Soviética, não é? O que ocorreu na Rússia com a Revolução do Proletariado. Então, a burguesia passa a financiar, não é, que grupos de direita, grupos conservadores se infiltrem, não é, entre os sindicatos, os anarquistas, os socialistas, para promover a desordem, para promover a desorganização desses movimentos. E um desses grupos que vai se
destacar bastante, era liderado por um sujeito chamado Benito Mussolini, que vai fundar um partido, o Partido Fascista. Não é? Os fascistas passarão a defender a disciplina, a defender o nacionalismo exacerbado, a defender o corporativismo. Não é? Uma frase fascista é o Estado acima do cidadão. Não é? E os fascistas conseguirão chegar ao poder. Não é? Chegarão ao poder de forma institucional. Em 1926, Benito Mussolini, não é? Chega ao poder. Não é? E, em contrapartida, na Alemanha, você tem uma nova vertente também desse fascismo, né? Que é liderado pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A sigla disso é Nazi, Partido Nacional Socialista, que socialista não tem nada, dos trabalhadores alemães. E o líder desse partido é um cara que tinha uma oratória, dizem, bastante expressiva, que era um tal de Adolf Hitler. Ele vai conseguir convencer a população alemã, né, após tentar um golpe fracassado em 1924, né, em Munique, vai ser preso, e nessa prisão ele vai escrever um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta, onde ele vai dizer por que os alemães eram superiores aos demais povos. Eles adivinham de uma raça pura, que não havia se misturado. Eles eram arianos, não é? Mas se eles eram tão bons assim, eles precisavam do espaço vital, de uma área para poder exercer essa superioridade, não é? Só que eles não poderiam exercer essa superioridade enquanto houvesse grupos que nem sequer alemães eram, que dominavam o país. Ele vai despejar todo o ódio, todo o recalque dos alemães em função da derrota na Primeira Guerra Mundial em cima de um grupo, principalmente poloneses e judeus. Então você tem aí a ascensão do nazismo na Alemanha, a ascensão do fascismo. Hitler chegará ao poder na Alemanha em 1932 e vai conseguir recuperar a economia alemã com base no quê? No investimentos maciços, principalmente em indústria bélica. Primeiro, eles vão desapropriar os judeus de cargos públicos, vão retirar os bens dos judeus, até segregá-los nos campos de concentração. O mais famoso deles, Auschwitz. Não é? Mas isso é assunto para a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos num período entre guerras. Então, esse é o cenário da Europa. Um período em que marca a ascensão de políticas totalitárias, políticas antipopulares, não é? Políticas onde o Estado está acima do cidadão. Não há democracia, não há liberdade de expressão na Itália e na Alemanha. E na América, principalmente nos Estados Unidos, veremos um período chamado American Way of Life. Após a Primeira Guerra Mundial, 50% de todos os bens produzidos na indústria do planeta eram produzidos nos Estados Unidos. Você tem o início do Fordismo, né? Do Taylorismo, a produção em série. Né? O Ford vai popularizar o automóvel, então você vai ter o sonho de felicidade, a riqueza ao alcance de todos. Né? Ser feliz é ter American Way of Life, o estilo de vida americano, isto é, você é feliz pelo acúmulo de bens materiais que você tem. Isso vai ser impregnado na sociedade americana. Os anos 20 serão marcados por um período de grande euforia. Fortunas se farão da noite para o dia. Né? A todos aplicavam em ações. Né? O que são ações? Né? São partes, né? De uma empresa que você compra. Se essa empresa cresce, você vai ter o aumento do valor dessas ações, consequentemente você vai lucrar com isso. Só que isso tudo vai chegar ao fim. Os Estados Unidos produziam, porque na Europa você tinha um mercado consumidor. Só que a partir de meados dos anos 20, os europeus deixarão de importar dos Estados Unidos e passarão a eles produzir o que consomem. Mas os americanos continuarão produzindo em larga escala. Resultado, em 1929 haverá uma crise de superprodução agrícola, superprodução industrial, que levará à bancarrota milhares de empresas norte-americanas irão à falência. Junto com a falência, evidentemente, você tem um desemprego. Fala-se em 40 milhões de pessoas desempregadas no final dos anos 20. Então, os Estados Unidos, todo aquele sonho de América, aquele paraíso na Terra, ruiu. A quebra da Bolsa de Valores em Nova York. A economia americana quebrou. Em 1932, foi eleito um presidente chamado Franklin Delano Roosevelt, que vai tentar colocar em prática os ensinamentos de um economista britânico chamado John Maynard Keynes. Keynes dizia que o Estado deve sim interferir na economia sempre que necessário. Isso chama-se keynesianismo. Franklin Delano Roosevelt adotará essas medidas e colocará em prática um tal de New Deal. Esse New Deal o que é? O Estado criando empregos através de obras públicas, construção de pontes, vias, viadutos, criando uma política assistencialista, criando um tal de seguro-desemprego, enfim, para tentar recuperar a cidadania, para tentar dar aos americanos novamente o poder de compra
para fazer com que a economia volte a crescer. Em 1932, isso foi posto em prática, mas os Estados Unidos só conseguirão sair da guerra após o que eu entendo como sendo talvez a maior catástrofe do século XX, que foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial? Bom, vamos discutir sobre isso agora. Na Segunda Guerra Mundial, você tem apenas uma continuidade do que foi a Primeira Guerra Mundial, não é? A Alemanha, ela, da sua política de busca pelo espaço vital, recomeçará, não é? As suas conquistas territoriais. E Estados Unidos, e principalmente Inglaterra e França, nada farão, porque na visão de Estados Unidos, Inglaterra e França, o mundo tinha outro inimigo. Hitler era só um fanático que iria acabar por si só se destruindo. O novo inimigo chamava-se Joseph Stalin, não é? E liderava a União Soviética. E uma das coisas que Hitler sempre dizia, que era o nazismo, era uma resposta ao comunismo. Então o nazismo era anticomunista. O que os Estados Unidos, o que Inglaterra e França não entenderam, é o que ele dizia depois. Ele dizia, sou anticomunista, não quero o comunismo da União Soviética, mas também não aceito a liberdade dada pelas democracias liberais do Ocidente. Quer dizer, o Hitler buscava um novo caminho, que não era nem o comunismo da União Soviética e muito menos as democracias liberais defendidas por Estados Unidos, principalmente. Os Estados Unidos estava preocupado em se recuperar economicamente. Então, os Estados Unidos não fez nenhuma menção quando viu que a Alemanha invadia territórios alheios, como fez com a Áustria, como fez com a Bélgica, como fez com a Holanda, não é? Ingleses e franceses começaram a assistir essa expansão alemã sem tomar nenhuma atitude. Até que em 1939, Hitler invade a Polônia e não houve outra alternativa senão declarar guerra à Alemanha. Quem declarar guerra à Alemanha? França e Inglaterra. Mas a Alemanha já havia forçado uma aliança. Essa aliança contava com a Itália e com o Japão. Todas ditaduras totalitárias que buscavam o quê? A expansão de seus territórios. No primeiro momento você tem Alemanha, Itália e Japão contra França e Inglaterra. E no primeiro momento da guerra você tem o avanço do exército alemão de forma inacreditável, né? A tática de Hitler se consistia na chamada Blitzkrieg, ou guerras relâmpagos, né? Onde ele atacava intensamente o seu inimigo até sua destruição. Foi assim com a Polônia, foi assim com a Holanda, foi assim com a Dinamarca, e ele fez o mesmo com a França. A França, em menos de 50 dias, caiu perante o ataque alemão, né? Os franceses caem, se rendem, e uma parte do território francês se tornou colaboracionista em relação ao Império Alemão, em relação aos alemães, né? Houve, evidentemente, uma resistência dos franceses, né? Liderada por Charles de Gaulle, né? Mas foi muito pouco. Hitler só não venceu totalmente a guerra europeia porque ele não conseguiu derrotar o seu grande inimigo, que era a Inglaterra, né? Os ingleses, liderados então pelo primeiro-ministro Winston Churchill, conseguem deter o avanço alemão. Mas Hitler sabia que a vitória sobre a Alemanha era uma questão de tempo. Do outro lado, o Japão também, não é, iniciava sua política imperialista. E em 7 de dezembro de 1941, ele ataca um arquipélago no meio do Oceano Pacífico, de grande importância para o Japão, que era o arquipélago do Havaí. Lá no Havaí localizava-se uma base militar americana, que é Pearl Harbor. Então, o Japão ataca os Estados Unidos. E em 1941, então, os Estados Unidos passam a fazer parte da Segunda Guerra Mundial. Como havia entrado na Segunda Guerra Mundial a União Soviética. A União Soviética entra na Segunda Guerra Mundial quando Hitler resolve invadir a União Soviética em 1941. A invasão alemã ao território soviético foi terrível também, não é? Os soviéticos só vão tentar deter o avanço alemão numa cidade de nome, não é? Bastante... que se explica por si só por que foi nessa cidade. O nome da cidade é Stalingrado. Stalingrado, os soviéticos decidem enfrentar os alemães, só que já estava bem dentro do território soviético, né? Os alemães adentram e aqui em Stalingrado os soviéticos resolvem enfrentar os alemães. O rigoroso inverno da planície russa na região de Stalingrado vai ser mortal para os alemães, né? Os alemães, na famosa Batalha de Stalingrado entre outubro de 1942 a fevereiro de 1943, perderão 200 mil soldados. E aí os soviéticos iniciam pela primeira vez uma contraofensiva aos alemães. A União Soviética é a primeira a impor uma derrota categórica aos alemães, não é? E aí inicia-se uma contraofensiva aos alemães. Os alemães agora estão com as seguintes frentes de batalha: enfrentando os ingleses,
enfrentando a resistência francesa, enfrentando os alemães e agora enfrentando também os Estados Unidos. E os aliados? Bom, a Itália acaba sendo derrotada em 1943. Benito Mussolini, ele é linchado em praça pública. Os japoneses continuavam na guerra, mas não atacavam mais. Não tinham mais recursos, não é? A derrota do Japão era iminente e uma questão de tempo. Porém, em 6 de junho de 1944, você tem o grande momento da Segunda Guerra Mundial para o lado ocidental, que é o desembarque na Normandia, o famoso dia D, quando os aliados tentam retomar a costa da Normandia para retomar a Europa e acabar com os alemães de vez. Hitler acaba se rendendo? Não, Hitler se suicida em abril de 1945 e em maio de 45 a Alemanha se rende. Termina a guerra? Não termina. Faltava o Japão ainda. O Japão não queria se render. O Japão nunca foi vencido em nenhum combate. Mas ele não tinha mais armas, não tinha mais recursos. Mas ele tinha o quê? Toda uma história. O Japão, então, resolve convocar voluntários para que esses voluntários tomem aviões e que partam com combustível só de ida. Ao avistar uma embarcação inimiga, no caso uma embarcação americana, eles vão usar esses aviões como uma arma, como um foguete, não é? Aí surgem os míticos pilotos kamikazes, os pilotos suicidas, os ventos divinos que tentariam salvar o Japão. Essa tática dos kamikazes deu algum resultado sim, mas os americanos vão responder com o quê? Com uma arma que até então nunca havia sido testada. E no dia 6 de agosto de 1945, o bombardeio B-29, batizado de Enola Gay, que era o nome da mãe do piloto que ia conduzir, lança sobre a cidade de Hiroshima a primeira bomba atômica da história. 3 dias depois, a bomba chega a Nagasaki. Então, nos dias 6 e 9 de agosto de 45, são lançados sobre o Japão as 2 bombas atômicas, causando a morte, hoje fala-se, em mais de 200 mil pessoas. O Japão acaba se rendendo. Mas a rendição do Japão, segundo alguns historiadores, já havia ocorrido. O Japão já havia se rendido. Então, por que os americanos lançam a bomba? Eles tinham que impressionar um novo inimigo. Quem era o novo inimigo? O atual aliado, a União Soviética. Que com o término da Segunda Guerra Mundial, a Europa mais uma vez está arrasada. E o mundo agora será um mundo dividido entre 2 lados, entre 2 polos. Com o término da Segunda Guerra Mundial, nós iremos assistir a uma nova guerra. Não uma guerra direta, não uma guerra explícita, uma guerra indireta entre as superpotências. De um lado, Estados Unidos, do outro, a União Soviética. Assistiremos agora o período da bipolarização, ou da Guerra Fria. Bom, pessoal, após o término da Segunda Guerra Mundial, o mundo vai iniciar um novo confronto. Mas, como disse, esse é um confronto que não é um confronto direto, é um confronto indireto entre as superpotências. O que são superpotências? São países poderosíssimos, sob o ponto de vista político, econômico e principalmente militar. Dentre as superpotências, a gente vai destacar 2 delas. Estados Unidos, que é a superpotência do lado capitalista, e a União Soviética, a superpotência do lado socialista. Estados Unidos e União Soviética irão disputar a hegemonia, o controle do planeta. E esse controle, essa disputa, é uma disputa indireta, daí chamarmos isso de Guerra Fria. Nunca houve um confronto direto entre as 2 superpotências, não explicitamente, não é? Houve a corrida armamentista, houve a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, mas o principal confronto era o confronto ideológico, em saber o que era melhor para o mundo. O capitalismo, que propõe a economia de mercado, aquela que tem no lucro a sua essência, a livre iniciativa, a propriedade privada nos meios de produção, ou o socialismo real, que propunha a economia planificada, onde tudo era produzido em função do bem-estar social, onde havia o Estado forte e centralizador que tomava todas as decisões. A propriedade dos meios de produção era coletiva e estatal, e todas as decisões eram tomadas por um partido único, o Partido do Povo, que era o Partido Comunista, não é? Muito bem, estas eram as propostas, e em cima disso o mundo vai se dividir. O mundo era dividido da seguinte maneira: havia países chamados países do primeiro mundo. E quais são? São os que eu pintei aqui na cor branca. Então você tem os Estados Unidos, o Canadá, toda a Europa Ocidental, Portugal, Espanha, França, Itália, Suíça, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Alemanha Ocidental. O mundo tinha 2 Alemanhas, uma Alemanha Ocidental e a outra Alemanha, que é a Alemanha Oriental. Além dos países da Europa Ocidental, você tinha também aqui, ó, a Austrália,
e o Japão, como países pertencentes do primeiro mundo. O que era pertencer ao primeiro mundo? Era ser capitalista desenvolvido, ter uma economia estável, ter uma tecnologia própria na sua produção e ter bons indicadores sociais para a população. Isso era o primeiro mundo. Aí eu tinha também os países chamados países do segundo mundo, que eram os países do socialismo real. Então você tem aqui, ó, a União Soviética, o leste europeu, sim, Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Iugoslávia, Albânia, Bulgária, Romênia. Havia a China, a Coreia do Norte, Vietnã, Laos, Camboja, no continente africano, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. E na América, Cuba, a vitrine do socialismo na América, Cuba. Esses países tinham em comum o quê? Um Estado forte, extremamente burocrático, faltava democracia, havia privilégios de uma elite dominante, essa elite dominante fazia parte do Partido Comunista, altos investimentos em indústria bélica e não houve um acompanhamento da tecnologia desenvolvida nos países do primeiro mundo. Os países socialistas conseguiam ter uma economia, uma produção, uma tecnologia avançada no que diz respeito à produção de indústria bélica, por exemplo, a indústria de base, mas não, por exemplo, a indústria de bens de consumo. Esse era o segundo mundo. E havia o resto. Em 1955, numa conferência realizada na Indonésia, em Bandung, 1955, foi decretado o Bloco dos Não Alinhados. Como assim? Países que não se alinhavam nem ao primeiro, nem ao segundo mundo. Esses países, então, formaram o chamado terceiro mundo. Então, você tem todo o continente africano, à exceção dos socialistas, a maior parte dos países asiáticos e toda a América Latina, à exceção de Cuba, não é? Esses países subdesenvolvidos tinham em comum enormes, gritantes desigualdades sociais e uma dependência econômica em relação aos países do primeiro mundo. Devemos destacar alguns confrontos que ocorreram na Guerra Fria, confrontos onde houve a participação de União Soviética e dos Estados Unidos, mas uma participação, não houve o combate direto entre os exércitos, eles lutavam por causas, como por exemplo, de 1950 a 53 na Guerra da Coreia. Por exemplo, em 1958 até 1975 na Guerra do Vietnã. Por exemplo, entre 79 e 1989, na invasão do Afeganistão. Por exemplo, a Revolução Cubana de 1959. Então, esses movimentos todos, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, invasão do Afeganistão pela União Soviética e Revolução Cubana, foram exemplos de confrontos ocorridos durante a Guerra Fria. Na América Latina, por exemplo, os Estados Unidos adotou uma tal de doutrina Truman, onde ele dizia que era sua função combater o avanço do socialismo no mundo, principalmente na América Latina. Devemos essa doutrina Truman, por exemplo, às ditaduras militares que aqui se instalaram a partir da década de 60. No Brasil, você tem a ditadura militar entre 1964 e 1985. Tá? Mas essa Guerra Fria chegará ao final, em função do desgaste do comunismo e em função da ascensão de um dirigente na União Soviética que pretendia modernizar o país. O nome do dirigente? Mikhail Gorbachev. Ele vai colocar um conjunto de ideias chamado Perestroika e Glasnost. Perestroika quer dizer reestruturação econômica. Glasnost quer dizer transparência política. Vamos ver o que vai acontecer com o mundo a partir da segunda metade dos anos 80 e início dos anos 90. Com o final da Guerra Fria, você tem uma nova ordem mundial, não é? Após a Perestroika e a Glasnost colocadas em práticas por Mikhail Gorbachev na ex-União Soviética, essas reformas que ele propõe, levarão ao declínio do Império Soviético. A União Soviética deixa de existir em 25 de dezembro de 1991. Antes disso, no ano de 89, você já tem indícios, não é, de que realmente a Guerra Fria, a bipolaridade chegava ao final. Não é? Vários países do leste europeu rompem com o socialismo. Cai o Muro de Berlim em 9 de novembro de 89. Não é? Na China, você tem um massacre da Praça da Paz Celestial, onde milhares de estudantes saíram às ruas exigindo reformas do partido, reforma da sociedade chinesa. Não é? Em 1990, após a queda do Muro de Berlim, a Alemanha se reunifica e em 1991, 1992 você tem a assinatura do Tratado de Maastricht, que propõe a criação da União Europeia. Mas devemos entender esse processo de globalização como a unificação política, econômica, cultural até mesmo,
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor James Carvalho. Nós falaremos a partir de agora de geopolítica. E o curso de geopolítica exigido pelo Enem é um curso que prega o raciocínio. Portanto, nessa aula você verá que o raciocínio é essencial, não o conteudismo e não o decoreba. Vamos lá? Bom pessoal, vamos tentar discutir hoje um importante momento da história geopolítica mundial, que é o século XIX e a primeira metade do século XX. Falaremos hoje sobre um período conhecido como neocolonialismo ou imperialismo, né? Nós estamos no século XIX. E o século XIX ele já assiste à ascensão de novas potências no continente europeu. Até o século XVIII, a Inglaterra ainda detinha o monopólio da industrialização econômica. A Inglaterra foi o país pioneiro no processo de industrialização de sua economia. A Revolução Industrial inicia-se na Inglaterra, porém, já no século XIX, a partir de 1850, 1860, outras nações também vão industrializar sua economia. A França, ainda não unificada a Alemanha, a Alemanha vai se unificar a partir de 1871, após a vitória da Guerra Franco-Prussiana, na guerra contra a França, Então, você tem aí a França industrializando, a Alemanha que iria se industrializar, a Inglaterra, e essas nações, todas as nações que estão tentando industrializar suas economias, passam pelas mesmas necessidades. Quais são? A busca por matéria-prima e a necessidade de ampliar o seu mercado consumidor. Então nós temos Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, países que estão necessitando de matéria-prima e de mercado consumidor. Mas não há essa matéria-prima suficiente e nem esse mercado consumidor suficiente na América. E a rivalidade, a disputa por esse mercado consumidor, por essa matéria-prima, passa a colocar em choque os anseios e as ambições dessas potências, Foi pensado numa solução para que essas potências não chegassem ao conflito, ao confronto generalizado. E qual foi a solução? Uma reunião. Essa reunião está aqui, Conferência realizada na capital da recém-unificada Alemanha, Berlim. Conferência de Berlim. Olha a data, 1884, 1885. Nessa reunião, os países europeus se reúnem e decidem o seguinte: vamos partilhar, dividir o mundo entre nós. E essa divisão do mundo, essa partilha do mundo, tem qual objetivo? A busca por matéria-prima e a obtenção de mercado consumidor para os produtos que seriam produzidos numa escala nunca antes imaginada com a industrialização de suas economias. Então, a Conferência de Berlim é o momento em que os países europeus vão dividir o mundo. Que mundo? A África e a Ásia. Por que não a América? Para alguns historiadores, eles entendem que desde o século XIX, os Estados Unidos já tinham uma política de não aceitar interferência no continente americano dos países europeus. Nome dessa política econômica norte-americana: Doutrina Monroe, 1823, América para os americanos. Lá no início do século XIX, os Estados Unidos diziam que não iriam aceitar que países europeus tentassem recolonizar o continente americano, porque a América já tinha um dono. Quem era o dono? Os Estados Unidos. Isso na visão de alguns historiadores. Então você tem aqui um esboço, de como ficou a África e a Ásia após o processo de partilha iniciada na Conferência de Berlim. Então os caras vão dividir o mundo entre eles e nesse espaço eles irão retirar matéria-prima e, posteriormente, impor seus produtos industrializados, impor suas economias e impor também sua cultura. Dá uma olhada como ficou aqui. Cada uma dessas cores aqui representa uma das potências europeias. A cor azul é o Reino Unido. Então, toda essa área que eu pintei na cor azul, no continente africano, é a área onde a Inglaterra iria retirar matéria-prima e, posteriormente, impor seus produtos industrializados. Também coube a Inglaterra o subcontinente indiano. Hoje você tem aqui a Índia, o Paquistão, o Sri Lanka, Bangladesh, Butão e Nepal. Além disso, esse protetorado encravado na China. Em meados do século XIX, houve uma guerra do ópio, onde os chineses tomaram esse importante porto no sudeste do então Império Chinês, Hong Kong.